Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Marcelo Villa. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e por estar aqui junto com a gente. E mais um episódio no ar pelas redes sociais e hoje eu estou aqui mais uma vez muito bem acompanhado. Estou com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. O Romanelli, que todo mundo conhece no Paraná inteiro. Por quê? Porque é um deputado que roda, né, o Paraná inteiro, é um deputado municipalista, vamos assim dizer, e está sempre em todos os cantos do estado do Paraná. Tem as suas raízes, tem a sua origem também aqui na nossa região, no norte do Paraná, mas ele está em todo canto e por todo lado. Por isso, sempre ganha eleição. Obrigado, Romanelli, por estar aqui com a gente no podcast do Marcelo Villa. Bom, Marcelo, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar aqui do seu podcast. A gente sabe da tua articulação, né? Te conheço, aliás, de muitos anos, Sim. a nossa Cornélio Procópio, Isso. mas você como comunicador, né? Com alguém também do marketing, né? Que você também conhece bem toda essa área. É super bacana, parabéns pelo podcast. Isso aqui na verdade, é uma ferramenta nova, muito interessante, né? Na área da comunicação. Eu gosto muito porque o podcast proporciona que as pessoas possam aprofundar determinado tema, né? E entendo que a gente tem que mudar. Nós estamos com uma superficialidade nas redes sociais que é assustadora, né? Ou seja, as pessoas, em média, no começo usavam, ou assistiam, liam, ouviam um vídeo no Instagram, no TikTok, por 27 segundos. Hoje é por 6 segundos, 3 segundos, né? Exato. É uma loucura tudo isso. Então, o podcast tem uma característica que, se a pessoa atrair a atenção do tema que você vai falar, você consegue, de fato, aprofundar um tema com começo, meio e fim, e que, como o Humberto Eco escreveu o último livro dele, que era o número 0, e ele fez aquela consideração, né, que começou o advento das redes sociais, e ele citava aquele exemplo, né, contextualizado, onde ele vivia, que era na Itália, né, onde alguém ia num bar, tomava vinho, bebia demais, começava a proferir aquelas bobagens, as verdades absolutas, e quando ele se tornava inconveniente para os demais, falava: vai para casa, vai dormir, vai parar de encher o nosso picuaque. E ele, depois disso, depois do advento da internet, nós começamos a ver a conspiração dos imbecis, né? Porque é justamente esse tipo de gente que ia para frente da internet e fala um monte de bobagem, né? Aquelas teorias todas. E isso levou, de fato, né, o que chamava de conspiração dos imbecis, que a internet se tornou um mundo árido. E, ao mesmo tempo, o que ele dizia, né? A defesa da imprensa gutenbergiana, né? De aprofundar e tal. E eu entendo, assim, que o podcast tem um pouco esse papel, justamente porque ele aborda em profundidade, não na superficialidade. Então, isso, obviamente, facilita a análise e produz conteúdo, né? Com certeza. E a gente que gosta de ter informação, de passar, de transmitir informação, eu mesmo estou adorando essa situação de fazer podcast, porque realmente a gente tem esse tempo, né? E é um bate-papo bacana, informal, e a gente consegue tocar bem isso. Romanelli, um dos motivos, eu sei que a gente tem vários motivos para te trazer, para falar com você, porque tem muito tema. O deputado estadual sempre tem bastante argumentação, bastante assunto, mas o que mais assim chamou a atenção nos últimos dias é essa questão do pedágio. Como eu disse aqui, você é um deputado municipalista, você está sempre aqui na região, em todas as regiões, mas na nossa região, né, que se refere agora, nós temos essa questão do lote 4 do pedágio, que está quase pronto aí para começar a cobrar ali na praça de pedágio de Jataizinho, também tem essa movimentação na situação ali do pedágio de Arapongas, até porque lá na ponta, lá na divisa com Ourinhos, né, Jacarezinho já cobra, né, lá já é outra empresa e tudo mais. E o que deu um start em vocês, deputados, e você que passa sempre, que está sempre aqui, é o modelo de cobrança, e isso gerou uma confusão danada. Como é que é? Explica para a gente. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, né? Eu tenho trabalhado esse tema do pedágio já faz muito tempo. Eu me lembro, era o governo do Jair Milei, meu primeiro mandato, 1995, eu era muito jovem à época, e o governo apresentou uma proposta de concessão de rodovias no Paraná. O Paraná foi um laboratório naquele momento.
Eu, inclusive, quando vi a modelagem que estava sendo feita, que ia ter outorga, falei, bom, o preço fixo e com outorga, quem pagasse mais é que ia levar. Falei, nossa, isso vai virar um horror absoluto em termos de tarifa muito elevada. A outorga, na época, consistia da empresa que ganhasse a licitação de fazer manutenção em trechos de rodovias vicinais que dessem acesso para os lotes, né, daquela época, daquela concessão, e fazendo a manutenção a conservação dessas vias. Eram para ser 3.200 quilômetros. Os espertalhões se dividiram em consórcios, enfim, reduziram isso para 320 quilômetros, 10%. Olha. E a tarifona cheia. Bom, o que aconteceu? Já no início da concessão, eu votei contra, inclusive, essa modelagem, por conta da outorga, e no início da concessão, o Jaime Lerner, implantado o pedágio, 2 meses depois ele faz um decreto, um ato unilateral, e reduz a tarifa em 50%. Por quê? Porque ele descobriu que em 98 ele ia perder a eleição para o Requião por causa do pedágio. Aí ganhou a eleição por 200 mil votos, enfim, tocou o governo, fez um acordo com as concessionárias, e aí os resultados a gente sente até hoje. O contorno norte de Londrina não foi construído, enfim, tantas outras obras que deixaram de ser. Até hoje a rodovia do Café não está integralmente duplicada, que tinha previsão de duplicar. Enfim, virou um pesadelo tudo isso. Eu, inclusive, você sabe, eu trabalhei muito, mas muito mesmo, era líder do governo Richa, e nós conseguimos fazer uma grande engenharia com aditivo, tudo, para poder duplicar Jataizinho Cornélio Procópio, né? Que, assim, para mim foi uma das grandes conquistas, valeu aquele mandato nosso. E, ao mesmo tempo, assim, quando se resolveu, vamos encerrar os contratos de 2021, 2 anos antes, o governador Ratinho havia assumido o governo e ele havia decidido, porque havia sido comunicado pelo então presidente eleito Bolsonaro e o ministro Tarcísio de Freitas, que já havia sido anunciado, que o governo federal queria licitar por Brasília, né, as concessões de rodovias do Paraná. Como a grande maioria dessas rodovias todas são rodovias federais, por exemplo, a BR-369, eu entendi sempre também que era adequado fazer uma parceria, transferir, inclusive, rodovias estaduais para o governo federal e que a gente pudesse tocar a licitação por Brasília. No conceito que vinha sendo trabalhado desde o governo Dilma, onde a licitação era por menor preço, que gerou no Brasil pedágios com preço muito barato. A Regis Bittencourt hoje, depois de quase 20 anos de concessão, ela tem um pedágio de R$ 3,30 por veículo leve. Pois é. Ou seja, né, é um valor bem significativamente mais baixo que os demais. Bom, resultado, né? O processo todo é startado, começa a discussão e lá vinha o governo federal de novo com uma ideia de jerico, que era cobrar uma outorga. Eles queriam, na verdade, arrecadar aqui de 6 a 9 bilhões de reais. Ia encarecer o valor da tarifa, a tarifa ia ficar quase fixa, com pequenos descontos só, e nós criamos a Frente Parlamentar sobre Pedágio, mobilizamos o Paraná, realizamos audiências públicas, resultado, nós vencemos a batalha. Acabamos com a taxa de outorga, licitação foi pelo menor preço. E o resultado, bom, né, de uma maneira geral, os preços caíram de forma relativamente significativa, em valores bem absolutos, e ao mesmo tempo, os 2 primeiros lotes foram implantados, lote 1 e lote 2. O lote 1 é aquela região dos Campos Gerais, né, de São Luís do Purunã até Curitiba, descendo ali para a região de Irati até o relógio lá que vai para Guarapuava, o posto do relógio. E de outro lado, o lote 2, que é litoral norte pioneiro, que começa ali em Ponta Grossa, sobe o norte pioneiro e vem até Cornélio Procópio, o lote 2. Essas 2 concessões elas estão em execução, tem praças físicas de pedágio, as obras têm sido realizadas dentro daquilo que está se mais ou menos esperando.
Eles só tiveram uma receita muito superior ao previsto, cada um deles, no primeiro ano de concessão, arrecadou 200 milhões a mais do que o previsto. Não seguiram a regra do contrato, já aconteceu um fato grave, mas aí a Federação das Indústrias até fez uma denúncia para o Ministério Público Federal e isso está correndo aí no âmbito do Ministério Público Federal e debate com a NTT, enfim, vamos ver o resultado que vai dar isso. Ao mesmo tempo, foi feito o leilão do lote 3, que pega aqui o norte do Paraná, começa ali na divisa com São Paulo, Assis Sertaneja, e passa por Londrina, né? Rodovia do Café, vai até São Luís do Purunã, sobe até Apucarana. E esse lote 3, eles também têm praças físicas, né, de pedágio, praças já existentes. A mesma coisa o lote 6. Né? Para nossa surpresa, o que aconteceu? Quando foi leiloado, cada um deles foi leiloado em anos diferentes. Quando foi leiloado agora o lote 4 e o lote 5, que são os dois últimos lotes, o que aconteceu? A NTT inseriu no contrato a possibilidade que nas novas praças se colocasse pórtico eletrônico, mas vinculado à implantação da metodologia do Free Flow. Free Flow, na verdade, é um sistema inovador, moderno, que já se usa muito na Europa, nos Estados Unidos, onde você paga proporcionalmente o que você usa da rodovia. Se andou 10 quilômetros, você paga por 10 quilômetros que você andou. Ou seja, na prática, mais gente paga e sai muito mais barato para cada usuário. Justo, né, Romané? O pedágio justo, ele gera uma justiça tarifária. Bom, o que eles fizeram aqui? No caso da concessionária, do lote 4, aqui, que é a nossa região de Londrina, que pega de Cornélio Procópio até a região noroeste do Paraná, vai até Guaíra e vai até Nova Londrina. Passa a praça ali de Arapongas e tudo mais. Arapongas, Mandaguari, Presidente Castelo Branco. Tem 4 praças existentes e 6 praças novas que têm que ser implantadas. O que eles fizeram? Eles decidiram implantar pórticos eletrônicos nas novas praças e também, de forma ardilosa, resolveram implantar pórticos eletrônicos nas praças antigas, tomando um cuidado, porque o contrato tem uma ressalva. Olha, se não for possível instalar onde está georreferenciado, embora seja sempre, porque foi muito estudado tudo isso, sim, pode deslocar em até 5 quilômetros a praça. O que eles fizeram? Eles deslocaram 800 metros, no caso da praça de Arapongas, em direção à Rolândia, pegando a área urbana de Rolândia, para aumentar o faturamento. Jataizinho, eles só deslocaram da praça para poder fugir da praça anterior, porque eles não podem, porque ele já é praça existente e não pode colocar, vamos dizer, uma nova praça, sim, em cima da praça que já existe. Uma esperteza, né, sim, que eles fizeram. O Brasil é o país dos espertos, né, na verdade. Aí o que acontece? O sistema que eles estão usando é um sistema que não é previsto para ter tarifa integral, né? Porque quem chega ali na praça de Jataizinho vai pagar a tarifa de R$17, a tarifa integral, como quem vai em Arapongas ou Rolândia, ou lá eles estão mudando lá de Castelo Branco para Mandaguaçu, de Mandaguari para Marialva, pegando a área urbana, inclusive. Esses pedágios, na verdade, vão custar o valor da tarifa cheia, tarifa integral. E teria que ter fracionado, que é o free flow. Conforme você vai andando, vai apitando que você está passando naquele lugar. É a lógica do sistema free flow. Mas o que eles fizeram? Eles emprestaram, o sistema free flow tem uma maldade embutida. Qual que é a maldade? Maldade é uma multa. Então, assim, se você tiver um tag para pagar o pedágio lá do Sem Parar, do Via Fácil, ele lê, você vai embora, tranquilo, vai cair o débito da tua conta. Um aplicativo da concessionária, que eventualmente, se você tenha e consiga pagar um pré-pago, tem várias soluções. Mas a regra qual que é? Esse débito ele vai para um site da concessionária. Você passou lá, a placa, já usa a placa. Lê por OCR a placa e vai para o site. Aí o cidadão tem que chegar, né? Falar, puta, mas onde é que é esse site? Como é que eu vou achar isso aqui agora? Sem falar que, por exemplo, alguém lá falou para mim, olha que bacana, tem um aplicativo chamado Pedágio Digital. Se você digitar a placa do teu carro, você vê se tem algum débito de pedágio. Bacana, inclusive.
né? Um aplicativo bacana, ideia boa. Eu já ontem descobri que já falsificaram vários desses acessos, que daí a pessoa vai pagar no lugar errado. Paga né? errado. O Brasilzão velho, você sabe como é que Sempre funciona, assim. não é isso? É. Aí, resultado, eles pegam e fazem a substituição das praças de pedágio existentes por pódigos, sem pedir autorização para a NTT. Nós estamos por escrito, a NTT dizendo isso para nós. E, enfim, vão tocar tudo isso. Aí, para nossa surpresa, né? Porque a gente esperava que eles fossem implantar as praças físicas, fazer funcionar o pedágio. E o sistema Free Flow, está escrito lá no contrato deles, que eles têm 5 anos para fazer, 5 anos para implantar o Free Flow. Certo. Até 5 anos para poder ver se implanta. E 3 anos para fazer os estudos. Eles não fizeram nem os estudos e querem implantar antes de começar o pedágio. Meu Deus. Essa que é a verdade. Então, o que acontece? Quem não pagar a multa, quem não pagar o pedágio, multa. Aí ontem, para minha surpresa, nessa última quinta-feira, eu discuti, usei até a influência do líder da oposição na Assembleia, o deputado Arilson Chiorato, que é presidente do PT. Nós ligamos para o ministro Renan Filho. Falei, ministro Renan, precisa dar um freio de arrumação nisso. Está errado, não vai dar certo isso. As pessoas vão ter as multas, o problema é muito grave. Até porque, Romanelli, do jeito que você está explicando e explicando bem, o que a gente entende, o cidadão, por mais simples que ele seja e tal, ele não vai conseguir pagar com dinheiro, com cartão. Ele vai ter que entrar nesse site. Final do mês ele entra no site para poder pagar. É um agricultor de Uraí, de Açaí, de Santa Bárbara, ou seja, não dá. Não dá. Mas eu vou dar outros exemplos que você vai ver o tamanho do problema, que é maior do que parece. Mas aí o que o Renan Filho faz ontem, quinta-feira? Ele anuncia, não é, que vai ser feita uma suspensão da cobrança da multa, da aplicação da multa, ainda não sabemos se é aplicação ou a cobrança da multa, até dezembro de 2026. Certo, até o final desse ano. Na verdade, né, eu não quero fazer uma acusação, mas está me parecendo uma medida eleitoreira, né? Sim. Quase que um estelionato eleitoral, porque depois vai cair o mundo em cima do usuário de rodovia. Então, assim, o que nós estamos vendo? Já tem no Brasil, eu quando pesquisei ontem, porque eu acabei gravando uns vídeos para fazer uns esclarecimentos, porque onde é que está a minha grande preocupação? Quando você adota um sistema desse, o que foi a desgraça aqui do Paraná? Foi quando o Jaime Lerner, né, fez aquele pedágio com outorga, mas quando ele reduziu em 50% o valor da tarifa, ele abriu o flanco para que as concessionárias negociassem a retirada das obras ou a postergação da realização das obras. Sem dúvida. Agora, o que vai acontecer na prática? A concessionária vai arrecadar menos do que o previsto. Vai fazer a mesma coisa. Ela vai fazer a mesma coisa. Vamos ser sinceros aqui, não adianta a gente passar o pano. Se ela não arrecadar, ela não vai fazer a obra. Então, veja, eles estão colocando uma receita certa, que seria a praça física do pedágio, por uma receita incerta. Então, o problema, aqui o nosso problema paranaense, é de repetir o passado, né? A gente vai viver de novo a tragédia da não realização das obras. Então, eu penso assim, na justiça, o que nós queremos é que a concessionária cumpra o que está no contrato. Ela é que implante as praças físicas de pedágio, cobre o pedágio e cumpre o cronograma da realização das obras. Eu fiz, inclusive, hoje um apelo. O apelo foi ao presidente da República. Eu pedi ao presidente Lula. O presidente Lula prometeu ordem e transparência. Ele que tem que colocar ordem nessa bagunça, não é isso? Para que a gente, de fato, tenha uma mudança na forma com que esse agente está trabalhando. Porque o prejuízo é muito grande, as obras não serão realizadas, vai ter queda de receita, a concessionária, claro, a gente conhece como é que isso funciona, vão alegar que a medida não foi deles, foi unilateral por parte do governo federal, eles que solicitaram a implantação dos pódigos, mas, enfim, a culpa vai acabar sendo entre nós, do usuário de rodovia, que vai pagar o preço, né? Então, de fato, nós estamos vivendo um momento muito ruim.
e confesso para você que eu não esperava que a gente fosse ter todo esse atrapalho nesse momento e o perigo, o dano é irreversível. Então, nós entramos na justiça. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa entrada na justiça. Antes, porém, deixa eu falar do meu patrocinador aqui, porque eu preciso... Alguém tem que pagar as Alguém tem contas. que pagar a conta, né? Deixa eu falar do patrocinador aqui, que é o suco Fer que fez. Um suco de laranja. Gosta de suco de laranja ou não? Adoro, vamos Aí, tomar. ó, vamos tomar aqui o suco de laranja, né? O suco Fer que fez. Esse aqui é um produto natural, deputado. Ele não tem conservantes, não tem aditivo de água, não tem açúcar. Maravilha. Ele é natural e ele tem que ser consumido de consumo imediato, né? Ele não, olha lá, ó, não tem como Delicioso. Delicioso? Aí, muito Nossa, bom. muito bom. Então a gente não tem conservantes, ele não tem aquela situação de encontrar no supermercado e ficar lá uma semana, 10 dias no supermercado. O suco Fer que fez, ele realmente é um suco muito bacana, é para consumo imediato. Você que quer tomar o suco Fer que fez, você encomenda, entre em contato pelo telefone, pelo WhatsApp 98485-5100. 98485-5100. Você vai conversar com a equipe do Fer que fez, você vai ter, tem no sabor de laranja, tem também o suco no sabor tem o suco detox e tem o fit de beterraba. Para quem Olha gosta aí, de hein? academia, vai na academia, aquele pré-treino, então o pessoal também tem o suco. Podiam sugerir, Ah. que eu adoro, né? Podiam fazer de tangerina, adoro. Tangerina? Suco, é uma delícia, Eu não né? sei se você gosta, mas lançaram agora um quarto sabor que é muito pedido na nossa Qual? região, que é de jaca. Ah, de jaca, é Jaca. gostoso. Suco de jaca. de jaca, também natural, então é o quarto sabor. Mas já fica aí a sugestão do deputado, ó, de tangerina para o pessoal. Fica à vontade, vamos lá, deputado, toma Tá bom, mais, tá delicioso. tá bom, toma mais. Tá muito bom Aí, o ó, suco. pode Delicioso tomar, mesmo. pra gente tomar aqui. E agora vamos falar então dessa questão aí da justiça. Aí vocês Tá. foram lá, os deputados, o senhor inclusive é um dos líderes, né? Foi um Uhum. dos líderes nessa situação, entrou na justiça contra essa cobrança que só favorece a praça de pedágio. Eu, na verdade, como eu venho acompanhando isso faz muito tempo, eu, em fevereiro de 2025, eu identifiquei que eles haviam aprovado a questão do pedágio eletrônico. Certo. À época, inclusive, eu tentei promover um debate sobre esse tema na Assembleia Legislativa, mas eu não consegui, reconheço que não consegui. Não deu certo. Que eu queria fazer pela Comissão de Obras, enfim, acabou não dando certo. Aí, o fato concreto é assim, eles usaram, e aí no final, agora em dezembro, eles desfecharam quase uma blitzkrieg para poder, de fato, implantar o tal do pedágio eletrônico, né, em todo o Brasil. E nós aqui, como fomos surpreendidos, né, pela medida, eles fizeram, inclusive, aditivo no lote 6, que não tinha previsão de ter pórtico eletrônico. Lá já está funcionando 3 praças. Aí fizeram o aditivo aqui no lote 3, aqui na PR 445, depois que passar a Tamarana, eles já estão implantando um pórtico ali, eletrônico, um pedágio eletrônico, e um outro em Mauá da Serra, no lote 3. Acho que serão essas 2 praças, a princípio. Mas o objetivo deles é substituir todas as praças. Eu acho que com essa medida que está sendo adotada pelo governo federal, talvez vai dar um freio de arrumação. Mas a nossa esperança, na verdade, é que a Justiça Federal possa intervir nisso. Porque, infelizmente, a Agência Nacional de Transportes Terrestre, a ANTT, ela está completamente capturada pelo interesse das concessionárias de pedágio. É ruim a gente falar isso, é ruim, desagradável mesmo. Sim. Mas é assim, a modernidade é importante, a inovação também, mas a realidade do país é outra. Então, o que é o nosso receio? Nosso receio é justamente que, com a frustração da Receita, as obras não sejam realizadas. Nós não queremos que suspendam os contratos, nós não queremos que se suspenda a cobrança do pedágio em praças físicas, né? O que nós não queremos, nesse momento,
é que se use esse subterfúgio da substituição de praça física por praça de pedágio eletrônico por conta do prejuízo, do desgaste que vai ter, ou seja, a penalidade que vai ter o usuário de rodovia. Sim. O sistema não está pronto, o sistema está falho, o sistema não está integrado, o sistema é imaturo do ponto de vista tecnológico, não é solução e o prejuízo efetivamente vai ser para o usuário de rodovia. E, em última análise, duplamente. Primeiro, porque ele vai ser penalizado com a multa e os pontos na carteira, e por último, ele vai pagar pedágio de uma forma ou de outra, porque o valor da multa vai para a concessionária de pedágio. Sim. E a obra não vai ser realizada, que eles vão justificar perda de receita. Então, eu penso assim, a justiça, nesse momento, embora os contratos administrativos, né, a gente tem que buscar o mínimo possível de intervenção judicial nos contratos, a gente tem que ter o reequilíbrio agora. Exemplo, não tem reequilíbrio financeiro pela redução da despesa para a cobrança do sistema de pedágio eletrônico. Não está previsto, não fizeram, não foram autorizados. Então, assim, eu entendo que a justiça ela tem que restabelecer o que está previsto no contrato. Implantar as praças físicas, onde elas estão geolocalizadas com latitude e longitude, faz funcionar o pedágio, faz os estudos, faz o tempo de preparo necessário para que todos que circulam pelas rodovias possam ter, né, uma ferramenta tecnológica para poder pagar o pedágio. E aí sim implanta o Free Flow como sistema tarifário para reduzir o custo para o usuário, para ele pagar proporcionalmente o que ele usa da rodovia. Essa é o que está na lei federal e é o que nós esperamos do bom senso. Nós pedimos isso ao Poder Judiciário. E eu tenho a convicção que juízes no Brasil analisarão isso e vão corrigir essa distorção. Muito embora a minha esperança como brasileiro era que o presidente da República, o presidente Lula, ele pudesse, de fato, intervir nisso, agir para que a ordem fosse restabelecida, acabar com essa bagunça administrativa que eles estão fazendo, essa baita confusão, e restabelecer a normalidade. Não é possível, né, colocar todo mundo numa aventura dessa, exclusivamente pela ganância das concessionárias e pela irresponsabilidade de alguns servidores públicos, que ao invés de pensar no interesse público, né, sabe lá de Deus que interesse que estão pensando. Né? Então, a gente tem que pedir bom senso, na verdade, é o que eu tenho pedido, inclusive, para as concessionárias, para que a gente, de fato, consiga resolver esse problema de uma forma com que o Paraná não seja mais uma vez, ou o paranaense, seja mais uma vez penalizado. Nós estamos vendo, eles estão aí roçando, arrumando a pista, pintando tudo de novo, fazendo a adequação para começar a cobrança, colocando o Free Flow ali em Jataizinho e em outras praças e tal. Eles têm hoje a autorização para começar a cobrar? Parece que não. Não tem. A ANTT não deu autorização, nos mandou por escrito isso, inclusive um requerimento que foi feito pelo deputado Evandro Araújo e Terceiro Torini. Eles responderam, isso está inclusive na nossa ação. Essa ação popular, nós começamos a escrevê-la, eu inclusive assino como advogado essa ação popular, um pouquinho antes do Carnaval. Estudamos, trabalhamos a quatro mãos nessa ação. A minha assessora jurídica do Terceiro Torini, a doutora Cíntia, o doutor Jeffrey, que é assessor jurídico do deputado Evandro Araújo, a minha assessora jurídica Alessandra Abrão, além também o doutor Guilherme Gonçalves, né, que tem nos ajudado também nesse processo todo. E nós vamos, efetivamente, né, nós estamos preparando o agravo junto ao TRF1, porque nós protocolamos essa ação em Brasília, que nós entendemos que Brasília é o fórum mais competente para debater esse tema, porque é a sede da NTT, e quem está praticando esses atos todos é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Né? Então, nós, na verdade, estamos demandando contra as concessionárias, no caso a EPR, e contra
a NTT e a União, que obviamente a União é Sim. parte, até porque a NTT é uma autarquia da União. E claro que a gente quer buscar um entendimento para que, de fato, o governo federal determine a suspensão da implantação dos pórticos eletrônicos, retome a normalidade dos pedágios e implante o free flow de acordo com o que prevê a lei. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos ver aí quando isso, né, vai ser cobrado e de que forma isso vai ser cobrado. Tomara que não venha para judiar mais aí da gente. Daqui a pouco, a gente que passou aí esses últimos anos, né, esses 30 anos com aquele outro pedágio sofrendo, a empresa não fazendo e achando que estava certa, né, de não estar fazendo obras, de não estar revitalizando, só remendava o asfalto daquele jeito e cortava o mato, né? E isso foi terrível. Nós aqui do norte do Paraná, realmente, e o estado inteiro, passamos aí por momentos terríveis. Mas, bom, vamos aguardar. Muita água vai passar por baixo dessa ponte ainda, né, Vamos ter desdobramento, né? Acho que essas próximas semanas aí, nós vamos ter desdobramento sobre isso. Essa decisão do governo federal, ela vem na esteira das críticas que estão sendo feitas, né? Todas as medidas que está se fazendo. Mas eu espero que, de fato, o presidente da República, né, ele olhe de forma diferente isso. Eu, inclusive, gravei um vídeo hoje bem explicativo, mandei para a ministra Gleisi Hoffmann, que é ministra das Relações Institucionais, que tem contato direto com o presidente, e ela que, na verdade, acho que tem que chamar a atenção do presidente, mandar chamar o Renan Filho, mandar chamar o presidente da NTT, porque quem nomeia o presidente da NTT é o Lula, certo, não é? E chamar essa gente à responsabilidade e dar um freio de arrumação. Até porque ela também é paranaense, né? Claro. É deputada. E ela sabe o problema, né? E sabe do problema. E eu vou dizer bem honesto, né? Porque aqui é um debate político até sobre isso. E a verdade é o seguinte, né? Eu não votei favorável à cessão das rodovias estaduais, porque eu queria criar condicionantes no contrato de concessão. Eu votei contra. Mas quem votou, e muitos parlamentares votaram de boa fé. Ninguém imaginava que vinha esse pesadelo. Então, todo mundo foi surpreendido com isso. Né? Imagino. Romanelli, vamos mudar um pouquinho de assunto. São quantos mandatos já lá na Assembleia Legislativa? Estou no 6º mandato. 6º mandato. Esse ano estou encerrando o 6º mandato. Muito trabalho, muita correria em todo o estado, muita marca deixada em todo o estado. A gente que acompanha já há anos aí o seu trabalho. Como é que está sendo aí esse mandato, né, que tem essa situação cada vez mais moderna, o segundo mandato do governador Ratinho Júnior? Como é que tem sido esse trabalho para você? Bom, primeiro, é claro, eu tenho uma vida pública, né? Que é transparente a minha vida, né? Com as minhas qualidades, meus defeitos. Eu tive o privilégio de ter podido 2 vezes ser secretário de Habitação e presidente da Coapar. Então, nós temos programas habitacionais vigorosos. Fui secretário do Trabalho. Fui 2 vezes líder do governo na Assembleia Legislativa, uma do governo Requião, outra do governo Richa, momentos de dificuldade de ajuste fiscal. Fui primeiro secretário da Assembleia. Atualmente eu presido a Comissão de Orçamento da Assembleia e lidero a bancada do PSD, que é a maior bancada no parlamento. E tenho tido, claro, uma relação republicana muito boa com o governador Ratinho Júnior. Ratinho está fazendo um governo muito melhor do que a gente esperava, né? Todo mundo achava que ele tinha perfil para ser governador, mas ele surpreendeu, sempre adotou posições corajosas, foi buscar, fez da inovação um processo permanente do governo, de modernização, de avanço do Paraná. Trabalhou muito fortemente num tema que, para mim, é muito importante, que é de fazer a economia do Estado crescer. E nós, em 7 anos, nós vimos a economia do Paraná dobrar, né? De 400 bilhões para 800 bilhões de reais, né? De PIB. Ou seja, o Paraná cresceu muito. Claro que com isso cresceu a receita, tanto que o governo esse ano pôde reduzir
a alíquota do IPVA, né, que foi uma medida importante. Os municípios reclamam um pouco, porque metade do IPVA fica, de fato, com os municípios, mas, discutivelmente, a gente sabe que para a economia, né, a gente tem que deixar mais dinheiro na bolsa do povo. Né? Quanto menos imposto as pessoas pagarem, melhor é para o livre mercado que a gente vive, a economia de mercado. E a gente sabe que faz uma enorme diferença, né? O 45% de desconto no IPVA. Além disso, claro, o governo tem feito uma série de políticas públicas, né, nas mais diversas áreas, investindo pesado na educação pública de qualidade, descentralizando o sistema de saúde, em segurança pública, os mais robustos investimentos da história do Paraná, né? Ou seja, nós nunca investimos tanto dinheiro, esse ano são 7 bilhões e 400 na despesa com segurança pública, ou seja, que é um valor muito significativo. E a parte de infraestrutura urbana, né? Programas maravilhosos como o Asfalto Novo Vida Nova. Eu nasci em Londrina, aqui em Londrina. Nasci ali na Rua Belém, ali. Rua Belém, Vila Nova. Não, ali não é Vila Nova, ali é perto da Vila Casone. Quase divisa com a Vila Casone, entre a Cuiabá e a Duque de Caxias. E o interessante é o seguinte, a minha rua, quando eu era moleque, não tinha asfalto. E eu lembro que a gente, para sair para ir para a escola, a gente tinha que colocar nos dias de chuva, além do guarda-chuvinha, uma sacolinha nos pés, ou a mãe comprava aquelas botinhas nossas de plástico para a gente poder ir para a escola no barro. Então, só quem viveu numa rua sem pavimento sabe da importância de um programa com asfalto da Nova, que vai zerar em mais de 300 cidades qualquer rua sem pavimentação, sem calçada, sem galeria de água pluvial, a cidade iluminada com LED. Tudo isso faz uma grande diferença. Isso é um programa que nasceu numa parceria da Assembleia com o governo do Estado. Daí nós desdobramos, né, outros programas importantes nessa área de infraestrutura urbana, que dá qualidade de vida para as pessoas. Então, assim, o governo tem agido em todas as áreas. Hoje nós temos 74 programas de governo, todos eles com marcadores do PPA, para a gente poder acompanhar o desempenho de cada política pública. E o Paraná hoje tem uma gestão moderna, eficiente e que dá muito resultado. E tem uma vantagem. Qual que é a nossa vantagem? Desde 2015, quando nós iniciamos o programa de ajuste fiscal, nós equilibramos as contas, né? Entre o que a gente arrecada e o que a gente gasta. E esse é o segredo, né? Na nossa vida, né? A gente tem as nossas responsabilidades na nossa casa, de sempre gastar menos do que a gente ganha, não é isso? E o governo também tem que fazer a mesma coisa e aplicar bem o dinheiro público. O resultado vai aparecendo. Então, assim, eu acho que nós estamos no caminho certo. Esse é um ano importante, porque é um ano de eleição. O Paraná não pode perder esse ritmo, né? Desse ambiente criado de atração de investimento e também com todas as políticas sociais que o governo está desenvolvendo para atender a população mais fraca. Né? Já mais vamos pobre. falar de sucessão no governo do Estado, mas eu não quero perder o time. Já que você falou do governo Ratinho Júnior, de todos esses avanços, de toda essa inovação, você acha que o Ratinho está preparado para ser presidente da República? Deveria, já emendo uma segunda pergunta, deveria ser candidato? Claro, eu não tenho a menor dúvida. Eu sou de um tempo da política que a gente tinha em cada eleição vários candidatos que representavam diversas correntes de pensamento. Certo. Hoje em dia nós estamos nessa polarização idiota, né? De esquerda e direita. E aí, os que estão nos polos ficam felizes com isso, né? Porque a eleição se torna uma eleição plebiscitária. Sim. E, na verdade, a gente sabe que todas as cores e matizes que a gente tem, porque cada um tem um gosto diferente. E você não pode querer deixar a política homogeneizada, né? Só a direita ou só a esquerda. Na verdade, assim, eu me lembro daquela primeira eleição presidencial, em 89, você tinha um candidato como Paulo Maluf, que representava ainda os anos de chumbo da ditadura, tá? Ele era o candidato, vamos dizer, que vinha de uma direitona, mas da ditadura,
Mas você tinha um Collor de Mello, que para aquela eleição era um cara de centro-direita. Você tinha um Afif Domingues, que também era um Sim. cara de centro-direita. Você tinha o Mário Covas, que era um cara de centro, centro-esquerda. Um Ulisses Guimarães, que era um homem de centro. Você tinha o Leonel Brizola, que era um centro-esquerda. Você tinha o Lula, que representava os trabalhadores, né, que a esquerda. Talvez o Lula, naquela eleição, ele fosse de esquerda. Né? Hoje, de fato, dizer que o Lula é de esquerda é forçar a barra, Forçar a né? barra, né? Porque reconheçamos aqui, o governo do Lula está longe de ser um governo de esquerda. Né? Sim. É um governo, no máximo, um governo de centro, e olha, com alguns viés aí de centro-direita. Né? Às vezes, uma política social melhor, um governo de centro-esquerda, mas com posições muito conservadoras, né, do ponto de vista da sua ação política. Por mais que tem muita gente que acha que o Lula é um comunista perigoso. Na verdade, né, a gente sabe que a prática é o critério da verdade, né? Basta ver o que está acontecendo. O fato concreto é assim: eu entendo que há espaço no Brasil de um eleitor que está em busca de um candidato que possa personificar um projeto de nação, que fuja desse debate ideológico, que discuta as questões importantes para o nosso país, de um governo que possa equilibrar as contas públicas, que possa reduzir o que paga com juros, né, na dívida pública, que possa, de fato, fazer a economia crescer de forma sustentável e saudável. Né? Então, assim, e acabar com velhos vícios da política. Acho, claro, não estou em busca do super-homem, mas eu penso assim, que pessoas como o nosso Carlos Massa, nosso popular Ratinho, ele já mostrou muito resultado, muita eficiência aqui na arte de governar o Paraná. E quem governa o Paraná tem condições de governar o Brasil. Então, assim, o Ratinho está preparado para ser presidente da República. Aqui é um pedaço de tudo. É um pedaço de tudo. Nós tanto que, né, o professor Rui Weishovsky, foi professor da Universidade Federal, já falecido, foi um grande historiador. Ele falava dos 3 Paranás, que nós paranenses até não entendemos muito, sabia, né? Nós não entendemos por que a gente aqui do norte do Paraná, para nós, a nossa capital cultural continua sendo São Paulo. Sim. Tanto que aqui é o seguinte, que agora tem o jogo do Tubarão com o Operário, tá certo? O Londrina está indo bem, Vai tá bem, tudo beleza. tudo beleza. Agora é o seguinte, mas aqui, por exemplo, ninguém torce para o Atlético nem para o Curitiba, que são times estaduais que estão na Série A. Sim. Por quê? Porque a questão cultural aqui, eu sou filho, por exemplo, minha família veio em 1943 para Londrina, veio do interior de São Paulo, de Matão. Sim. Meus avós eram italianos. Claro, o Palestra Itália, Sim. o Palmeiras. Meu primeiro time, o Palmeiras. Depois o Tubarão, na minha fase curitibana, eu sou Furacão, sou atleticano. Mas é assim, eu digo isso por quê? Porque o Paraná é um estado que tem justamente essa... Então aqui nós estamos no chamado Paraná Paulista, né? Que é o Paraná do Norte, Noroeste. Né? Depois você tem o Paraná Gaúcho, que é a região de Cascavel, Toledo, Beltrão, Pato Branco, Foz do Iguaçu, porque ali é os gaúchos que ali as coisas do Rio Grande do Sul. Lá o pessoal torce para o Inter e para o Grêmio, né? E depois você tem o Paraná Campeiro, Paraná dos Campos Gerais, da capital Curitiba, que é uma capital tradicional, que recebeu imigrações europeias, de gente refugiadas do comunismo, do fascismo, né? Enfim, de tudo do nazismo. Então, se tem assim, uma terra também... O Paraná é multicolor, né? Sim. Então, em termos de microclimas, em termos de população, em termos de cultura. Sim. Então, nós temos 3 Paranás, dizia o Rui Weishovsky. Então, assim, eu digo assim, quem governou o Paraná tem condições de governar o Brasil, até por essa diversidade que o nosso estado tem. E pensou que o Ratinho está preparado. Claro, a gente depende muito da questão partidária nacional. Muito embora o nosso presidente Gilberto Kassab tenha sido muito enfático mesmo, ele trouxe agora 2 lideranças importantes, né? E colocou-os também como pré-candidatos a presidente, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que reconhecemos aqui
também é um personagem importante da política brasileira. Sim. Isso tudo fortalece, e na minha avaliação, assim, fortalece um projeto nacional do PSD, e penso eu que o Ratinho pode representar esse movimento e tentar, né, ao longo desse debate político, fugir dessa polarização. Eu acho que há espaço para isso e acho que haverá um crescimento substancial na medida que o Ratinho deixe o governo do Paraná no final do mês de março. Ele já anunciou que vai deixar o governo e vai efetivamente trabalhar para poder disputar a eleição. Vamos esperar, vamos torcer para isso, inclusive. Agora, sucessão do Ratinho Júnior, então, no Paraná. Você que está mais perto desse poder todo, está vendo isso, a gente aqui no interior, no Paraná Paulista, nós estamos vendo aqui essa briga lá em cima, nós temos lá o Guto Silva, nós temos o Rafael Greca, tem o Alexandre Cury, que é presidente da Assembleia, deputado estadual como você. Como é que está sendo essa briga deles lá? Uma briga, claro, interna, uma briga salutar, uma briga por espaço, para ver quem tem mais prestígio para ser o sucessor do Ratinho Júnior. Bom, primeiro que os três são ótimas pessoas, também todos três têm uma contribuição importante para o Paraná, são pessoas preparadas do ponto de vista intelectual e político para poder governar o Estado, conheço bem os três, o que eu acho que, na verdade, nós estamos com um problema porque não tem como ser os três, né, o candidato a governador. Mas nós temos 4 lugares na chapa majoritária. Nós temos 2 vagas ao Senado e temos uma vaga de vice-governador. O PSD tem um acordo já antigo com o PL para apoiar a candidatura do PL ao Senado, que a princípio é a candidatura do Felipe Barros, né? Então, o partido tem esse compromisso. E acho que todos no PSD têm clareza sobre isso. Então, assim, acho que primeiro esse ponto. Então, tem uma vaga para o Senado, tem uma vaga de vice-governador. Aí vai tentar construir isso. Isso aí agora, para ser sincero, esse ajuste final está nas mãos do governador Ratinho, né? Se ele aceitasse conselho, até porque esse conselho fosse bom, a gente vendia, né? Certo. Não dava. Eu, por exemplo, insisti muito que ele definisse o candidato o ano passado ainda. Mas ele deixou para a última hora. Então, assim, agora nós estamos numa fase final. Semana aí ouviu até o próprio Greca me manifestando uma insatisfação do desejo de sair, o próprio Cury está em dúvida, né? E, assim, a gente percebe que há sinais, talvez, num favoritismo da candidatura do Guto Silva para ser o candidato do PSD e o candidato do Ratinho. Mas quem tem que fazer esse anúncio não sou eu, né? Quem tem que fazer o anúncio é o próprio governador. Até porque todos os outros são nossos companheiros, enfim, a gente tem amizade pessoal e respeito por todos. Falando em política, em estratégia política, Romanelli, saindo ali porque há essa possibilidade do Alexandre Cury migrar de partido, mudar de partido e ser candidato mesmo assim, e do próprio Greca. E o Guto Silva ser o candidato do PSD, ser o candidato do Ratinho. Estrategicamente, claro que ninguém vai brigar com ninguém, mas estrategicamente para o grupo que hoje governa o Paraná, isso seria uma boa estratégia? Não é boa estratégia, mas também não é o caos. É o primeiro ponto. Eu entendo assim. Nós temos um adversário posto hoje, que é o Sérgio Moro. Sim. Que tem um candidato que tem um recall forte pelo papel de juiz, enfim, que teve, e está correndo solto. Você tem a candidatura também já lançada do Requião Filho, que está assim, ele tem estado em segundo ou tem empatado com o Moro nas pesquisas aí, de maneira geral. E que tem, além do nome e do passado dos 3 governos feitos pelo pai Requião, ele tem também, claro, o apoio do PT, do Lula. É um apoio significativo. Então, é um candidato forte, ele vai ter, na minha avaliação, claro, depende também
Ele é um cara, um moleque inteligente, talentoso, não tenho dúvida que vai conseguir se posicionar bem na eleição. E você tem daí, no nosso campo, né, esse pequeno imbróglio. A lógica, obviamente, se tivesse todo mundo unido, é super tranquilo. Mas aí vai ter uma dinâmica da campanha, né? Sim. Se de fato acontecer isso, de Alexandre sair por Republicanos e for candidato a governador, se for sozinho, se unir com o Greca, aí vai ter toda uma dinâmica. Mas, enfim, eu acho que a política ela é feita de escolhas, né? Certo. Cada um sabe o caminho que tem que perseguir. Tá certo. Por falar em escolhas, 6 mandatos do Romanelli como deputado estadual. Não está na hora de dar um outro passo, subir esse degrau, Romanelli? Olha, na verdade, eu tenho tentado desde 2006. Cada eleição é uma desculpa para não disputar a eleição federal. Esse ano mesmo, de 2024, né, eu trabalhei muito na eleição municipal, já com o objetivo de disputar a eleição federal. Até porque eu tinha um projeto. Como a minha principal base é o Norte Pioneiro do Paraná, Sim. eu tenho, na última eleição lá, eu fiz 60 mil votos na mesma região do Norte Pioneiro. Eu sempre, faz 5 eleições que eu sou o mais votado na região e eu sempre saí eleito da região. Eu tinha feito um projeto que era assim, o Amin Ranucci, o ex-prefeito de Cornélio, estava terminando o mandato, falei, Amin, vamos fazer o seguinte, eu vou à federal e você entra na minha vaga de estadual. Nossa Certo. região fica bem atendida e a gente vai ganhar um espaço em Brasília. E nós, mais ou menos, tínhamos costurado esse acordo. O que nós fomos surpreendidos foi pela eleição, né? Porque, para nossa surpresa, nós, infelizmente, perdemos a eleição municipal, né? A nossa candidata, que fez uma bela campanha, mas não foi eleita. O eleitor procopense fez uma outra escolha, ao invés de escolher a Angélica Chanés, que escolheu o Rafael Sampaio. Tem que respeitar a vontade do eleitor, né? A gente pode não gostar do resultado que as urnas eletrônicas trazem para a gente, mas elas são corretas. O retrato, né? Então, do momento. você tem que respeitar o resultado. E isso acabou, de fato, nos inviabilizando o projeto, Sim. porque Cornélio, você sabe, é uma cidade que exerce uma liderança regional, e sem Cornélio ficava difícil sustentar esse projeto. Daí, eu e o Amin discutimos muito essa questão. Né? Agora, o Amin, de qualquer forma, está com muita vontade de ser candidato ainda. Pode ser que o Amin possa encarar aí um desafio que está sendo proposto a ele de ser candidato a deputado federal. Opa, essa é uma novidade. Pode ser que hein? a gente inverta Olha isso aí. Olha Né? Nós estamos discutindo isso. Aham. Pode acontecer esse episódio mesmo. Que seria muito bom, não Muito só bom. para o próprio, né, grupo político, para o AMI, mas para a região de Cornélio Procópio e o norte do Paraná todo Sim. ter mais um deputado federal, já que Londrina, o norte do Paraná, pode perder, por exemplo, né, vai perder o Felipe Barros, Nossa. porque ele vai para senador, nós ganhamos mais um senador ou não, mas nós devemos ter essa vaga aí. Então é importante, quem sabe, nós temos aí alguém, né, voltar a ter um pé vermelho, né? Nós já tivemos alguns, né? Quem sabe para ajudar aí o Pedro Lupion e tudo mais. Faz muitos anos, né, que a gente não tem, no caso de Cornélio, um deputado federal, o último foi o Oswaldo Trevisan, né? E acho que o Amin tem todas as condições de disputar a eleição. Mas é um processo que estamos em discussão ainda aí. Esse é o mês de março, é o mês das definições. Aí. E a gente certamente vai ter aí a oportunidade de estar trabalhando nisso. Tá certo. Bom, então o Romanelli, com certeza, é pré-candidato a deputado novamente. Vamos tentar aí mais um mandato aí. Né? Tá certo. Como é que tem sido o seu trabalho na região, cidades da região norte do Paraná, Norte Pioneiro? Como é que tem sido essa correria? Tem sido um período de grandes resultados, né? Porque hoje não há município da nossa região que não tenha, olha, eu vou dizer assim, de uma maneira geral, do Norte Pioneiro. Não tem nenhum município que tenha recebido menos do que 40 milhões de reais de obras e investimentos do governo do estado. E alguns receberam até 100 milhões no caso de Cornélio. Então, você tem muita obra que está em andamento, você tem muita obra que está em projeto, muita obra que vai ser licitada, e são obras importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, nós estamos numa fase de grandes investimentos e os resultados, indiscutivelmente, eles vão sendo traduzidos em melhorar os indicadores,
tanto de desenvolvimento econômico quanto social. Nós temos vários municípios da nossa região que são mais deprimidos economicamente, que entraram naquele programa, o Rota do Progresso. Sim. O Rota, de fato, trabalha muito na questão que envolve o desenvolvimento econômico, geração de emprego, renda, né? Leva investimento, infraestrutura para o município. Ou seja, o governo tem muitos programas para apoiar o município, né? O municipalismo. Até porque, né, como dizia o Hélio Beltrão, né, ninguém mora na União nem no Estado, as pessoas moram nas cidades, né? As cidades que as pessoas vivem. E você tem que dar solução para elas onde elas estão. Tá né? certo. Esse que é o objetivo. Tá certo. Romanelli, eu quero agradecer sua vinda aqui hoje no nosso podcast, essa entrevista bacana, falamos de vários assuntos, falamos um pouquinho do governo do estado do Paraná, falamos dessa importância que é o que mexe, né, economicamente com a nossa população, que é essa questão do pedágio, e quero já de antemão aqui te agradecer por ser um deputado que tem buscado isso, né, buscado essa questão de fortalecer a nossa voz, para que não deixemos, porque nós aqui, se nós não temos os deputados, se nós não temos essa força, íamos ter que engolir goela abaixo, pagar esses R$17 desse pedágio aí, e o free flow, seja, qualquer outra coisa, porque nós precisamos de quem luta por nós. Mas a nossa região aqui, nós temos tido deputados que estão muito atuantes, como eu disse, o Terceiro Torini, o Cobra Repórter é outro Sim. que tem tido uma posição muito firme nisso, a Cloara também está trabalhando conosco, o Evandro Araújo, que é da região de Maringá, mas tem sido muito empenhado. Nós temos algumas pessoas que estão muito empenhadas, né, nesse tema e acho que é muito importante. Eu estranho, para ser sincero, para não deixar de fazer uma crítica, no silêncio dos deputados federais. É impressionante isso. Eu me constranjo até com isso. Por quê? Eu não sei, mas eu gostaria de ter uma explicação. Por que esse silêncio? Enfim, de qualquer forma, vida que segue. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado ao deputado Luiz Cláudio Romanelli, que hoje fez parte aqui do nosso podcast, do Marcelo Villa, com vários assuntos. E eu quero te convidar para ir nas redes sociais, para ir lá no meu Instagram, Marcelo Villa TV. Nós vamos ter cortes, né, partes desse episódio também lá no meu Instagram e também no canal Marcelo Villa TV no YouTube. Obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio do podcast do Marcelo Villa.